Queridos, a paz do Senhor. Aproveitando que você está em pé, abra a sua Bíblia, por favor. Fique de pé, você que está sentado ou sentada. Se ponha em pé e abra a sua Bíblia, se você pode, é claro. Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36. Lucas 7 e versículo 36. Os que encontraram juntamente comigo, digam: eu encontrei. Aleluia. Então diz assim o texto bíblico. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Com suas lágrimas, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia que quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre. Disse ele: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Simão. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: filha, a sua fé a salvou, vá em paz. Amém? Assente-se, por favor. Queridos e queridas irmãs, um dos temas que mais me chama a atenção na Escritura, além da temática da graça de Deus, é o tema do amor. Esse é um assunto que é reverberado em todo o Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Aliás, a salvação da humanidade é fruto do maior ato de amor já realizado em toda a história, que foi o alto sacrifício realizado pelo próprio Deus morrendo na cruz do Calvário. Entretanto, quando nós olhamos para a história de redenção, que é uma história de amor e graça, nós também percebemos que existem atitudes e respostas diferentes a este amor voluntário e sacrificial de Deus.
Com isso eu quero dizer que apesar de o nosso Deus demonstrar amor, apesar de o nosso Deus ser um Deus gracioso, em toda a história humana se observou que nem todas as pessoas responderam com gratidão e à altura daquilo que Deus fez. A bem da verdade é que o próprio povo de Deus, e aí nós não estamos falando do povo não escolhido, mas muitas vezes o próprio povo de Deus rejeitou essa graça. O próprio povo de Deus, em toda a história da Bíblia, também no Antigo Testamento, rejeitou esse amor. E quando a gente fala de amor, via de regra, a gente pensa muito no aspecto sentimental da coisa. Mas o amor está muito mais e vai além do que um mero sentimento. Eu não posso dizer a partir da Bíblia que amor não envolve sentimento, como alguns dizem. Não, o amor envolve sentimento, mas é que o amor não é apenas sentimento, o amor é ação. Amor parte de uma decisão, amor parte de um ato. Eu decido amar ou eu não decido amar. Eu escolho amar ou eu escolho não amar. Eu decido ser grato ou eu decido não ser grato. É claro que a primeira demonstração de amor, quando se fala de Deus e homem, não foi do homem para com Deus, mas foi de Deus para com o homem. Entretanto, o homem tem a oportunidade de decidir voluntariamente amar esse Deus, ou ser grato a Ele por aquilo que Ele fez, ou não ser grato a Ele. E eu quero meditar com você nessa noite, que tipo de vida cristã nós temos levado, e se a nossa vida cristã de alguma maneira tem correspondido em gratidão àquilo que Deus tem feito por nós. Mas antes de me voltar para esse texto da história de Lucas, eu gostaria de mencionar, ainda que rapidamente, um dos textos mais impressionantes do Antigo Testamento, que é o texto que se encontra no livro do profeta Oséias. No livro do profeta Oséias nós temos uma história de um amor rejeitado, mas de um amor também que vence de alguma maneira a rejeição. Nós temos uma história de um profeta que é convidado a viver de alguma maneira aquilo que o povo de Israel estava vivendo. Ele vai viver juntamente com a sua esposa os dramas do relacionamento entre Deus e Israel. E no capítulo de número 2 nós temos algo que eu quero mencionar ainda a nível de introdução, acerca do relacionamento de Deus com a nação de Israel. Sempre que Deus se relacionou com o seu povo, esse relacionamento foi visto na Bíblia como uma forma de matrimônio, como uma forma de casamento. O povo de Deus, especialmente a nação de Israel, foi vista na Bíblia e é chamada como a esposa, como a noiva. Ela é aquela que foi escolhida pelo próprio Deus para relacionar-se com Ele. Agora, no capítulo de número 2 do livrinho do profeta Oséias, o profeta começa a narrar que lá num dado momento, aquela nação de Israel que Deus amou com tanto carinho, na verdade quando Deus decidiu amar a nação de Israel, essa nação ainda nem era uma jovem completamente madura, era uma mocinha praticamente, quando o Senhor Deus resolveu amá-la. O Senhor Deus olhou para ela quando ela ainda era uma adolescente, se formando. Ela estava lá no Egito, toda maltrapilha, a nação estava suja. Imagina aquela adolescentezinha que está toda suja, não tem uma sandália para vestir, mora lá num lugar bem distante, anda descalça, mas o Senhor Deus olhou para essa adolescente que está sujinha, ninguém olha por ela, e o Senhor Deus se engraçou dessa menina, e o Senhor Deus falou: eu vou cuidar dessa menina e vou esperar ela ficar adulta, e quando ela ficar adulta eu vou me casar com ela. O Senhor Deus fez isso com a nação de Israel. Então ele vai lá no Egito, pega aquela escravinha que está lá sendo oprimida, e o Senhor pega aquela nação e traz, e vem pelo deserto, e vem cuidando dela, e ela vai amadurecendo, e depois ela vai crescendo, e depois que ela amadurece um pouco mais, Deus resolve casar-se com ela. Isso acontece lá no Monte Sinai, quando Deus, ao entregar a aliança, ele estabelece uma relação de matrimônio com a nação de Israel. Depois que ele se casa com Israel, ele pega agora a nação de Israel, vai levando pela mão como aquela noiva escolhida, aquela menina rejeitada que ninguém queria, mas que
o Senhor Deus escolheu e resolveu amá-la. E o Senhor Deus vai levando essa nação. Ela não tem nada, não tem propriedade, não tem nada, não tem casa, não tem nada, nunca desfrutou de nada bom. O Senhor Deus leva essa menina, leva para uma terra onde mana leite e mel e fala: minha filha, eu vou te dar uma casa, você vai ter uma casa para morar, você vai ter um lugar onde você vai habitar e você vai ser próspera. E aí o Senhor Deus pega essa menina, e essa menina agora já é uma mulher. Agora essa mulher vai se tornar quase que uma madame, porque o Senhor Deus vai enriquecê-la. Ela vai ter reino, ela vai ter propriedades. E agora essa mulher, daí a pouco os reinos olham para ela. Na época do rei Davi, na época do rei Salomão, cadê aquela escravinha que saiu do Egito? Não é mais uma escravinha, é uma nação poderosa, é uma mulher bonita, é uma mulher madura, é uma madame que anda completamente cheia de colar, cheia de ouro, cheia de bens, cheia de dons, cheia de muitas coisas que ela recebeu do próprio Deus. Aí é no auge, quando essa mulher chega no ponto mais alto de todas as bênçãos recebidas do próprio Deus e do seu marido, que segundo o livro do profeta Oséias, essa madame começa a se esquecer do seu marido, e ela começa a ir atrás dos seus amantes, e aí começa uma relação de traição, uma relação de infidelidade conjugal. E o profeta Oséias começa a descrever essa relação da seguinte maneira: essa nação, esse povo que eu escolhi, ela foi infiel, ela engravidou e não foi de mim. Ela está dizendo assim: eu vou atrás dos meus amantes, porque tudo isso que eu tenho foi o meu amante que me deu. E aí o Senhor Deus começa a dizer: oh, que triste, ela não reconhece que foi eu quem lhe dei a água, ela não reconhece que foi eu que lhe dei a lã, ela não reconhece que foi eu que lhe dei o vinho, ela não reconhece que foi eu que lhe dei o azeite, ela não reconhece que foi eu quem lhe deu o trigo, ela não reconhece que foi eu quem cobri de ouro. Isso está no versículo 8 de Oséias 2. Ela não reconhece que foi eu que lhe dei a prata. E agora ela está usando todos esses enfeites, todos esses perfumes, todas essas roupas caras e bonitas para sair e se encontrar com seu amante. Ela está usando as roupas que eu dei para encontrar-se com o amante. Ela está usando toda a beleza para se enfeitar e me trair. Ela está usando tudo que eu dei para ela para ser infiel a mim. Mas eu vou castigá-la, sabe? E aí o Senhor Deus começa a dizer: eu vou acabar com a sua alegria, eu vou acabar com as festas anuais, eu vou arruinar a sua videira, eu vou arruinar a sua figueira, eu vou deixá-la despida de tudo que eu dei para ela, para que ela possa perceber que o amante dela não pode dar nada para ela. Tudo que ela tem foi eu quem dei, tudo que ela tem foi eu que entreguei por graça. E o Senhor Deus começa a dizer: eu vou fazer isso. Só que quando Deus resolve fazer isso, Deus não faz isso por vingança, Deus não faz isso porque Ele quer maltratá-la. Deus faz isso para que ela possa cair na real, para que ela possa reconhecer, porque a bem da verdade é que tem muito crente que só reconhece que foi Deus que deu tudo quando ele perde tudo que Deus deu. Enquanto ele vai sendo abençoado, sendo abençoado, sendo abençoado, ele vai se esquecendo, se esquecendo, se esquecendo, se esquecendo, se esquecendo. E às vezes é necessário que Deus sacuda esse crente, dê um saculejo nele, e às vezes ele perca alguma coisa que ele tem, saia do estado de tranquilidade que ele está, para que ele possa ser atraído novamente para o Senhor. E olha o que o Senhor faz: eu vou tirar tudo, eu vou tirar isso, eu vou tirar aquilo, eu vou tirar aquilo. No começo ele fala: não, é ocasião, não, é coincidência. Mas aí o Senhor vai tirando. Quando o Senhor tira tudo, aí olha o que o Senhor diz que vai fazer com essa nação. O Senhor diz assim: eu vou fazer uma coisa especial quando ela estiver completamente sem nada, sem nada, sem nada, despida, humilhada. Versículo 14 do capítulo 2 de Oséias: aí eu vou atraí-la de novo, eu vou levá-la para o deserto. Por que deserto? Por que deserto? Por que deserto? O que eu falei que aconteceu no deserto? O que aconteceu no deserto? O deserto foi o lugar do casamento. Quando o casal quer reaver, ou reativar, ou relembrar, rememorar, alegrar-se com o casamento, refazer os votos, geralmente o casal vai para o lugar onde eles foram pela primeira vez.
ou eles vão para o lugar onde algo lhes lembra a lua de mel, ou eles vão para um lugar que marca muito aquele relacionamento. E o Senhor fala: eu vou levar essa nação de novo para o deserto. Porque lá no deserto vai acontecer duas coisas. Primeiro, o povo se lembra de que ele não tinha nada. E ele também se lembra de que o Senhor foi quem o deu, ou lhe deu tudo. No deserto o povo se lembra. No deserto o povo se lembra de quê? O povo se lembra do casamento. No deserto o povo se lembra dos primeiros toques. No deserto o povo se lembra das primeiras bênçãos. No deserto o povo se lembra do primeiro amor. No deserto o povo se lembra como orava. No deserto o povo se lembra como amava o Senhor. No deserto o povo se lembra como chorava. No deserto o crente se lembra como ele era grato ao Senhor. No deserto o povo se lembra como a espiritualidade dele era cheia de ardor. Ele estava incendiando por dentro. Ele queria dizer para todo mundo que amava Jesus. Mas agora isso foi completamente esfriado, foi completamente apagado. E aí o Senhor diz: eu vou atraí-la para o deserto. E quando chegar no deserto, ela sem nada, eu vou falar no seu ouvido com carinho. É o Deus atraindo de novo. É Deus atraindo de novo o seu povo. Olha como Deus faz. Primeiro Ele permite que você sinta angústia. Primeiro Ele permite que você sinta-se esvaziado. Primeiro Ele tira toda a sua segurança. Primeiro Ele tira tudo que você... É um processo, faz parte do processo. Mas depois Ele chega no seu ouvido e fala com carinho. Aí olha o que o texto diz: e aí eu vou devolver tudo. Versículo 15: eu devolverei a ela as suas vinhas, farei do vale de Acor uma porta de esperança, e ela vai me responder como nos dias em que ela era menina, como no dia em que ela saiu do Egito. Aí o versículo continua dizendo: naquele dia, declara o Senhor, você me declarará seu marido, e eu, versículo de número 16, naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. Versículo de número 19, e eu me casarei com você para sempre, e eu me casarei com você com justiça, e com retidão, e com compaixão, aleluia, e você me reconhecerá. Versículo 21, naquele dia eu responderei, declara o Senhor, responderei aos céus, e eles responderão à terra, e a terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite. Versículo 23, e eu plantarei para mim mesmo na terra, tratarei com amor essa nação e esse povo, e aquela que chamei não amada, direi àquele chamado não meu povo. Eu vou declarar agora dizendo: você é o meu povo, você é a minha eleita, e você vai dizer: tu és o meu Deus. Olha o que Deus está dizendo. Deus está fazendo isso, Deus vai fazer isso. Esse é o propósito e o projeto de Deus. Agora o problema é que muitas vezes nós não entendemos esse processo, nós não compreendemos isso, e nós vamos nos distanciando, esquecendo, deixando de amar ao Senhor. E aí a gente começa num relacionamento de infidelidade conjugal. Que relacionamento é esse? Não estou falando só do nível da família aqui na terra, estou falando de um relacionamento espiritual, porque o relacionamento espiritual com Deus é tratado como relação entre marido e mulher, como uma família. E na medida em que nós começamos a abandonar ao Senhor, deixar o Senhor, priorizar as outras coisas, nós recebemos tudo de Deus para adorar Ele. Agora a gente usa tudo que Deus deu para adorar e para esquecer-se dEle. Todas as coisas que Ele deu é para nós usarmos em glória ao Seu nome. A gente começa a usar essas coisas para esquecer-se do Senhor e fazer uma programação que desonra a Deus completamente. Aí sabe o que a gente está fazendo? Nós estamos numa relação de infidelidade conjugal para com o Senhor, para com aquele que nos escolheu. É como se a gente estivesse indo para o deserto,
deserto, é como se a gente estivesse se afastando, é como se a gente estivesse completamente envolvido numa mera religiosidade que não atrai o coração de Deus, que não chama a atenção do Senhor, e a gente vai se distanciando. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe o que Ele vai fazer com você? Ele vai começar a tirar coisa por coisa. Ele tira tudo aquilo que você está usando para esquecer-se dele. Ele vai usar, ele vai tirar e vai levar você para o deserto. Quando você estiver numa situação em que você recebe um diagnóstico que você não gostaria de receber, ou que você recebe uma notícia que você nunca imaginou que pudesse receber, ou quando você vê uma cena que você nunca gostaria de ter visto, aí você vai lembrar-se do Senhor, aí você vai chorar, aí você vai clamar. Mas entenda, é o processo de Deus, será o deserto de Deus. Ele estará trabalhando com você, Ele estará trabalhando em ti, Ele estará fazendo com que você reconheça que Ele quer te amar de novo, Ele quer te amar de novo. Aí quando você começar a chorar, a arrepender-se, quando você começar, meu Deus, me perdoa, aí Ele vem e vai falar com carinho no seu ouvido: filho, filha, eu estava com saudade de você, ainda bem que você voltou, ainda bem que você está aqui. Eu estava saudoso, eu estava com saudade de ouvir você clamar, eu estava com saudade de você caminhar comigo, largar o pecado, abandonar a imundícia, purificar a sua vida, andar com o Espírito Santo. Como eu estava com saudade disso. Aí é o momento em que você vai reatar com o Senhor e você vai fazer uma nova aliança. Eu espero que isso não seja o ano que vem, eu espero que isso não seja daqui a 5 meses, e eu espero que você não espere passar pelo vale, mas que hoje você refaça aliança com Jesus para viver novamente e caminhar com Ele. Pastor, não entendi porque o senhor leu em Lucas e falou de Oséias. Está parecendo aquela pregação que o pregador começa no texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. Não é isso. É que se Oséias fala do amor de Deus pela nação, o texto de Lucas fala do amor da nação para com Deus. Fala da gratidão. Quando a gente começa a ler Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36, tem uma das histórias lindas no Novo Testamento que fala sobre amor. Quando eu li essa história, novamente hoje, eu me perguntava: Senhor, qual é o tema central dessa história aqui? Eu não quero me apegar a coisas periféricas, eu quero ir no coração da mensagem. E aí o meu olhar e a minha mente se voltava para o centro desse texto. E o centro desse texto está no versículo 42. É exatamente uma pergunta que Jesus faz: qual dos dois amará mais? Faça essa pergunta, eu vou já explicar em que contexto está essa pergunta, mas pergunte juntamente comigo: qual dos dois amará mais? Pergunte, qual dos dois amará mais? Pergunte para a pessoa do seu lado: qual dos dois amará mais? Qual dos dois? Aí de repente a pessoa que está do seu lado vai dizer assim: primeiro eu preciso saber quem é os dois. Não sei nem quem é os dois. Mas olha só, deixa eu explicar para você qual dos dois amará mais. Nós temos dois modelos aqui. Primeiro, o texto começa falando de um homem. Eu gosto muito do capítulo 7 de Lucas, porque o capítulo 7 de Lucas é o capítulo dos excluídos, é o capítulo das excluídas, é o capítulo que aqueles que estão mais afastados do mérito da religião são aqueles que exatamente mais amam a Jesus. O capítulo 7 é o capítulo que mostra que aquelas pessoas que não estão debaixo das luzes dos holofotes da religiosidade são as pessoas que mais se entregam para Jesus.
Capítulo 7 mostra que aquelas pessoas que menos recebem o destaque da religião são aquelas pessoas que estão longe dos palcos, são aquelas pessoas que estão longe dos púlpitos. Mostra que aquelas pessoas que estão lá no último banco, muitas vezes estão esquecidas dentro da igreja, são as pessoas que mais andam com Jesus. Esse texto mostra exatamente isso, quando ele começa a mostrar dois modelos. O primeiro modelo é apresentado por um convite que Jesus recebe. E aí a gente pensa, que chique, Jesus recebeu um convite, realmente, muito interessante. Jesus recebeu um convite de um homem importante para jantar, para um jantar importante. Jesus recebe um convite de um fariseu para jantar na casa dele. Esse era um tipo de jantar que o pessoal chamava na antiguidade de raberim. O que é isso? Raberim era um tipo de jantar que os fariseus gostavam de fazer na sua casa. Eles se reuniam, chamavam outros fariseus. É mais ou menos como aquele encontro que os homens costumam fazer hoje, para assistir um jogo de um determinado time e conversar sobre os assuntos que é do interesse deles. Só que nesse caso, os fariseus se reuniam, somente os homens, numa casa, começavam a jantar, a beber, e aí eles iam falando sobre religião até altas horas da noite, viravam a madrugada. Era o chamado raberim, era o tipo de jantar que os fariseus faziam, e esse homem agora está chamando e convidando Jesus para participar desse jantar. Jesus recebe um convite. Quando a gente começa lendo a história, a gente pensa assim: olha, Jesus está recebendo um convite, que coisa interessante, que coisa mais linda, é convidar Jesus para fazer parte da nossa festa. Que coisa mais interessante é convidar Jesus para fazer parte da nossa casa. É realmente o que esse homem faz. Esse homem convida Jesus. Só que aí, na sequência, o texto começa a apresentar o segundo modelo. Ele levou a câmera até dentro da casa do fariseu, e a gente viu Jesus sentado com os fariseus, e agora ele tira a câmera e vai para o lado de fora, e ele vai lá para a praça pública, e ele começa a focalizar numa mulher. E aí o texto começa a dizer que tinha uma mulher. Essa mulher era uma pecadora, ou seja, uma prostituta, e essa mulher, ela ficou sabendo que Jesus estava num lugar chique, ela ficou sabendo que Jesus estava num lugar conversando com outros homens, com outros fariseus. E aquela mulher, quando ficou sabendo disso, ela pegou um frasco de alabastro, que aliás era tudo que uma mulher pecadora não deixava praticamente de lado, porque um frasco de alabastro de uma prostituta era uma espécie de objeto que tinha na base um formato assim quase que globular, e depois ia se afunilando com uma saída assim, onde saía o perfume. Então tinha um cano bem comprido, e lá embaixo tinha um globo onde ficava o perfume. Então esse objeto era um objeto que uma mulher da vida, uma pecadora, uma prostituta, ela carregava muitas vezes na sua roupa ou pendurada ao seu pescoço, para espantar um pouco dos odores do pecado. Então essa mulher estava com esse frasco, e essa mulher pega esse frasco, e essa mulher ela decide levar até Jesus. Eu não sei o que aconteceu com essa mulher, na verdade eu deduzo pelo próprio texto, mas eu consigo quase que afirmar, a partir do que eu vou mostrar na sequência para vocês, que aquela mulher teve um encontro com Jesus. Ou se ela não teve um encontro com Jesus, eu tenho certeza que Jesus teve um encontro com ela, porque a bem da verdade é que essa mulher está decidindo levar aquilo que ela usava na sua profissão para entregar para Jesus, aquele que o tirou da sua vida, e certamente tem um propósito com ela. Essa mulher pega tudo que ela usava antes, tudo que ela não quer, ela vai entregar para Jesus. Ela então pega esse frasco de alabastro, aquilo que era mais importante, que era caríssimo, e ela então vai até onde Jesus está. É bem provável que talvez ela tivesse o interesse de chegarem perto de Jesus e mostrar: olha, eu estou deixando isso aqui porque eu quero mostrar para ti que eu não quero mais essa vida. Mas a bem da verdade é que quando essa mulher chegou perto de Jesus, ela já foi chegando, o texto começa a dizer que ela já foi chegando e chorando. Eu não sei o que levou, o que motivou essa mulher a chorar perto de Jesus, mas esse é um segundo modelo, porque o primeiro modelo é o modelo do fariseu, o primeiro modelo é o modelo do homem que tem Jesus na sua casa, o primeiro modelo é o modelo do homem que tem Jesus no seu sofá, o primeiro modelo
modelo é o modelo do homem que tem Jesus dentro da sua residência, mas esse homem não sente Jesus, esse homem não respeita Jesus, esse homem não honra Jesus, esse homem não se sensibiliza com a presença de Jesus. E do outro lado nós temos um outro modelo, é o modelo de uma mulher que não tem Jesus em sua casa, não tem sequer talvez uma casa, não tem sequer uma família por causa da sua vida de prostituição, mas essa mulher, ela está tão apaixonada por Jesus agora, depois do que Jesus fez com ela, que essa mulher vai chegando e ela não consegue nem chegar perto de Jesus. Antes de chegar perto de Jesus, ela já vai chorando, ela já vai se derretendo, ela já vai entrando num clima de espiritualidade. E parece que nós vivenciamos esses dois momentos. Tem momentos que nós estamos na nossa vida cristã bem fariseu, Jesus está conosco, Jesus está do nosso lado, a gente não sente, a gente não honra, a gente participa do culto, a gente participa de todas as atividades, mas a gente não só não sente, como a gente não se envolve, como a gente não honra aquele que merece ser honrado. Aí é o momento em que a gente tem que pedir para Jesus tirar o fariseu que está dentro de nós e falar: Jesus, me transforma no espírito dessa mulher, que quando vai chegando perto de Jesus, antes de dobrar os joelhos, ela já vai chorando, ela não espera se ajoelhar para chorar. Na verdade, ela, antes de dobrar o joelho, as lágrimas já começam a cair, porque ela está chegando perto do amado, ela está chegando perto daquele que é o amado da sua alma, aquele que ela ama, aquele que ele ama. Glorificado seja o nome do Senhor. Quem é você hoje? Quem é você hoje? Você é o fariseu ou você é a mulher? Essa mulher começou a chorar. E essa mulher percebeu uma coisa. Não foi só ela que percebeu, mas todo mundo percebeu, porque era nítido. Quando você entrava na casa do fariseu, olha só, olhe para cá. Quando você entrava na casa do fariseu, ou de qualquer pessoa, de qualquer homem na Palestina, o principal ato básico de hospitalidade era trazer a água para lavar os pés. Ou pelo menos, se era uma família onde tinha escravos, naquela época trabalhava-se com escravidão, então o dono da casa chamava o escravo e designava o escravo para lavar os pés dos convidados. Mas se era uma casa de um judeu muito radical, como era Pedro, por exemplo. Pedro era um judeu da Galileia, muito radical. Pedro não ia aceitar nunca ter um escravo na sua casa lavando o pé do visitante. Ele mesmo disse para Jesus: Jesus, o senhor nunca vai lavar o meu pé, nunca, nem que o senhor queira, o senhor não vai lavar o meu pé nunca. Quando Jesus resolve fazer isso ali nos últimos momentos da sua vida. Mas se é na casa de um homem como Pedro, por exemplo, que não tem escravo para lavar o pé de alguém, mas ele mesmo oferta pelo menos a água para o convidado. Ele dá água para o convidado lavar o seu próprio pé. E aí, antes naturalmente de ele entrar na casa, o que o dono da casa faz? O dono da casa sauda o visitante com um beijo na face. É o que nós chamávamos e chamamos de ósculo santo. Então, primeiramente, um beijo na face, que equivale hoje a um aperto de mão. Um aperto de mão e um abraço que nós damos hoje equivalia naquela cultura a um beijo na face e um abraço que o homem dava no seu visitante. Então tinha um beijo como uma forma de honrar o convidado, depois a água para ele lavar os pés. E quando chegava dentro da casa, ele colocava para ele se sentar, e aí o visitante ficava sentado, e ainda tinha uma outra forma de honrar o convidado. Quando chegava a refeição, quando chegava o prato principal com os outros pratos acessórios, com os caldos, com a bacia onde ficavam os pães, onde o judeu quebrava para molhar no caldo, então ali havia outras formas de honrar o convidado. Se já tinha sido duas, que era o beijo e ainda água para lavar os pés, agora começa uma terceira, uma quarta e uma quinta possibilidade de honrar o convidado. Quais eram essas possibilidades? Uma delas era quando você via o visitante e você então agora querendo honrá-lo muito, você pegava um pedaço de pão e você então, em vez de deixar ele pegar o pedaço de pão, você mesmo pegava o pedaço de pão, molhava num caldo e você entregava para o visitante já um pedaço de pão molhado, ou seja, no caldo de repente do sabor que estava disponível na mesa. Isso era uma forma de honrar um convidado. Vocês devem se lembrar naturalmente de que Jesus fez isso com um discípulo. A Bíblia diz que Jesus entregou um pedaço de pão molhado a um discípulo. Qual é o nome desse discípulo? O nome dele era Judas. Judas foi o homem que recebeu de Jesus um pedaço de pão
pão molhado. Ou seja, Jesus não estava blefando. Quando Jesus entregou um pedaço de pão molhado para Judas, Jesus estava realmente dizendo: meu filho, você pode até estar me traindo, mas eu ainda estou te amando, porque eu quero te amar, porque eu quero que você desista dessa traição, porque eu quero que você desista dessa infidelidade, porque eu quero que você deixe de andar com o mundo, porque eu quero que você deixe de andar com a cobiça do mundo. Eu quero que você ande comigo. Ainda tem jeito, ainda tem esperança, eu ainda te amo, eu vou amar vocês, e eu vou amar até o fim. Eu não vou amar até antes do fim, eu vou amar até o fim. Ainda tem solução para você. Ah, pastor, mas eu já fui longe, eu já traí Jesus, eu já traí minha esposa, eu já traí meus filhos, eu já traí a igreja, eu já traí o ministério. Jesus está dizendo para Judas: Judas, ainda tem solução para você, meu filho. Não deixa Satanás te levar para a forca, não deixa Satanás te levar para o fundo do poço, não deixa Satanás te levar para o fundo do abismo. Meu Judas, meu filho, eu te amo. Jesus está entregando um pedaço de pão molhado para ele. Uma outra forma de honrar o convidado, que é a quarta, era quando você ia servir o convidado, e aí você pegava o copo do convidado, ele estava ali, e você pegava a jarra, e você começava a derramar, aí você derramava até que o cálice do visitante, ele transbordava. Ah, isso não era de maneira nenhuma algo desajeitado, não, isso era uma forma de honrar um convidado. E a outra forma era quando você pegava um óleo especial e você derramava em cima da cabeça do visitante. Ah, pastor, eu não vejo isso na Bíblia. Tem na Bíblia. Lá no Salmo de número 23, o salmista diz assim: Senhor, me honra, prepara para mim uma mesa na frente dos meus inimigos, e eu te peço duas coisas: primeiro, unge a minha cabeça com óleo, e segundo, faz o meu cálice transborda. Essas eram as duas formas de honrar o convidado. Acontece que o fariseu, o crente que convidou Jesus, o primeiro modelo, ele não deu um beijo em Jesus, ele não deu água para Jesus lavar os pés, ele não derramou óleo na cabeça de Jesus, ele não deu um pedaço de pão molhado, e ele não fez o cálice de Jesus transbordar. Agora me diga uma coisa: que tipo de crente quer honrar Jesus? Se ele chama Jesus para sua casa? Ou que tipo de gente quer honrar você se ele chama você para um aniversário? Ou que tipo de amigo gosta de você se ele chama você para uma festa? Você é um convidado de honra, e quando você chega lá, ele não fala com você, você entra e todo mundo percebe que apesar de você ser o convidado principal, você não recebeu nem sequer um aperto de mão do seu amigo, você não recebeu um abraço, você não recebeu nada. Você fica de escanteio e você começa a perguntar: eu não estou entendendo, será que fulano me chamou aqui só para me desonrar na frente dos amigos dele? Será que a pessoa me chamou aqui só para me fazer vergonha? Será que é mais ou menos isso que esse fariseu está fazendo com Jesus? Jesus está sendo ridicularizado naquele ambiente onde os amigos deles, que conhecem a cultura, sabem que o que se faz com um convidado de honra, mas aquele homem não está fazendo nada disso. Essa mulher, quando ela percebe que Jesus está sendo desonrado, essa mulher fazer nunca, nem aqui, nem em lugar nenhum. Se eu estiver perto, Jesus que transformou a minha vida vai ser desonrado, porque ainda que não tenha fariseu, não tenha crente, não tenha pregador, não tenha pastor, não tenha líder para honrá-lo, eu que sou uma crente pequena, eu vou honrar, adorar, chorar, exaltar a Jesus de Nazaré. Aí ela viu, e ela começa em cada um dos pontos que o fariseu negligenciou, ela começa a suprir e a fazer o contrário. Primeiro, o fariseu não deu água para Jesus lavar os pés. Aí ela começa a chorar, com as suas lágrimas que começam a cair nos pés empoeirados de Jesus. O formato da mesa era assim, ó, formato de um U. No centro desse U ficavam as comidas. Ao redor da mesa, aí os visitantes ficavam meio que reclinados à mesa, quase que assim, reclinados à mesa, só que com os pés não para o lado da comida, mas para o lado de trás.
E essa mulher, ela chega, ela não se atreve a ficar na frente de Jesus, nem perto da comida. Ela vai para os pés de Jesus. Os pés empoeirados do homem da Galileia. E ela fica nos pés de Jesus. Só que ela não consegue se conter. Ninguém chora porque quer, gente. Tirando a atriz e as carpideiras na época que já existia, eu acho que ninguém chora sem ter vontade de chorar. A gente só chora quando a gente está com vontade de chorar. Pode não ter motivo. Se a gente tiver com vontade de chorar, a gente chora. Às vezes a gente nem sabe que motivo que é, mas a gente chora porque a gente está com vontade de chorar. E eu não sei o que acontece, mas quando essa mulher chega perto de Jesus, aos pés de Jesus, ela começa a chorar. E esse choro foi um choro com muitas lágrimas. Só que eu ainda descubro mais um detalhe. A palavra usada aqui no grego para chorar é uma palavra que descreve um choro muito alto. De repente ela foi tão tocada, ela foi tão acometida por um sentimento, que ela começa a chorar alto. Imagina que ninguém consegue conversar mais no lugar. E parece ser um choro que flui, porque as lágrimas começam a rolar como cachoeira no seu rosto. E aí, ela está vendo que os pés de Jesus estão ficando todos babados, daquela laminha de lágrima, talvez da própria face, do suor, aquela coisa que nós olharíamos pela ótica ocidental, aquela coisa um pouco nojenta, mas não é assim que Jesus olha. Aquela coisa misturada à areia, à poeira que estava nos pés de Jesus, você imagina. Aí ela faz uma coisa que uma mulher jamais faria naquela época. Uma mulher, se ela fosse casada, o marido podia pedir divórcio se ela soltasse o cabelo na frente de um outro homem. Tanto é que havia na regra dos anciãos, uma mulher não podia cortar cabelo com outro homem. Porque o cabelo, naquela época, naquela cultura, era algo que a mulher soltava só dentro do ambiente de intimidade. Mas essa mulher não está nem aí. Ela joga o cabelo dela em cima dos pés de Jesus. Parece que ela está numa sala privativa com Jesus. Até parece que ela está num ambiente sozinho, onde ela vai ter uma intimidade espiritual com Jesus. Parece que não tem ninguém olhando ela. Ela não está nem aí para o que vão dizer. E ali era um ato de extrema sensualidade. E olhado até como uma coisa carnal para quem vive na carnalidade. Porque aquele que é carnal só vê carnalidade. Mas aquele que é espiritual consegue ver espiritualidade. E aquela mulher, num ato de espiritualidade profunda, aquela mulher começa a misturar os cabelos dela com os pés de Jesus. E aí, como se não bastasse, essa mulher se abaixa, pega os pés de Jesus e começa a beijar. E ela não para de beijar os pés empoeirados de Jesus. Como se não bastasse, ela ainda soluçando, chorando, ela tira do pescoço aquele vasinho, aquele frasquinho de unguento, ela quebra e ela derrama nos pés de Jesus. Imagina que agora melecou um pouco mais. Ai, melecou os pés de Jesus e ela continua chorando em voz alta. Enquanto isso, o crente que convidou Jesus, o carnal, ele está se este aí fosse profeta, saberia que quem nele está tocando é uma pecadora. Aí a prova. Para que isso? Para adorar Jesus? Para que isso? Não precisa disso. Mas Jesus também conhece o pensamento do carnal. Jesus também conhece o pensamento do fariseu. E aí Jesus fala: olha, Simão, eu tenho uma coisa para te dizer.
E o fariseu está sempre honrando Jesus na frente das pessoas só com palavras. Dize, mestre. Ora, dize, mestre. O que ele está pensando? O que ele deixou de fazer? Será que tem um pouco de fariseu em você hoje? Será que tem um pouquinho de fariseu aí? O que você deixou de fazer por Jesus? Será que Jesus está sendo honrado como ele deveria ser honrado na sua vida? Ou será que Jesus está servindo de escárnio para as pessoas que te conhecem como cristão? Ou será que os teus amigos olham para você e veem que Jesus na sua vida é apenas um convidado que não faz diferença? Ou será que os teus amigos estão zombando de Jesus e zombando do Evangelho por causa da tua atitude para com Jesus? Será que no seu trabalho as pessoas zombam do Evangelho por causa da sua atitude? Ou será que as pessoas são levadas a chorar por Jesus quando elas veem o tipo de amor que você tem por Ele? Será que o teu amor comove as pessoas? Será que o teu amor faz com que as pessoas tenham vontade de estar perto de Jesus? Pois se Jesus não puder contar com você, Jesus vai levantar pecadoras, não só nesse Brasil, mas ao redor do mundo. Pecadores e pecadoras. Se Jesus não puder contar com você, que não experimentou o mundo das drogas e nem precisa para saber quão doce é a graça. Se Deus não puder contar com você, que não experimentou a prostituição e nem precisa para saber quão doce é a graça. Se Jesus não puder contar com você, que já experimentou o mundo do crime, o mundo de todas as coisas ruins que tem aí fora, e nem precisa para saber quão doce é a graça. Se Jesus não puder contar com você, Jesus vai levantar, como já tem levantado, pecadores e pecadoras, que Ele vai tirar de lá, do mundo das drogas, do mundo do crime, do mundo da prostituição, do pecado, vai trazer, vai lavar, vai vestir, vai restaurar, e essa pessoa vai ser usada para testemunhar de Jesus na sua frente, enquanto você vai ficar murmurando e chorando, e criticando. Então pode criticar à vontade. Agora quem está apaixonado por Jesus, não está nem aí para isso, não está nem aí para a crítica, ele ama Jesus sem reservas. Para terminar, Jesus vira para o fariseu e diz assim: olha, Simão, eu preciso dizer uma coisa para você. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tinha duas pessoas que estavam com uma dívida. Um tinha um débito de 50, o outro tinha um débito de 500. Os dois estavam sem ter como pagar. E aí, o credor perdoou o que devia 50 e perdoou o que devia 500. Simão, me diz uma coisa. Qual é desses dois que vai ter mais amor pelo credor? É o que devia 50 ou o que devia 500? Quem é que vocês acham? É o que devia 50 ou 500? Aí Simão diz assim: eu suponho. Não supõe nada, ele tinha certeza, mas ele foi pego na pergunta de Jesus. Ele fala: eu suponho que aquele que devia mais. Jesus fala: é, Simão? Você supõe isso? Então deixa eu aplicar essa história para você, Simão. Deixa eu dizer uma coisa, Simão. Você lembra aquela hora que eu cheguei aqui, mais ou menos umas 6:30? Você lembra, Simão, aquela hora que eu cheguei e eu entrei na sua casa? Simão, você se lembra que você não me deu nem água para lavar os pés? Está lembrado disso? Eu não esqueci, Simão. Agora essa aqui não me deu água. Essa aqui me deu lágrimas. Se você não me deu água, naturalmente você não me deu toalha. Essa aqui, ela me deu lágrimas. E a toalha que ela usou foram os seus próprios cabelos. Mas tem mais, Simão. Você não apertou a minha mão, que seria o equivalente hoje, um abraço. Mas aqui no texto é: você não me deu um beijo. Aonde que o beijo? Onde que um mestre beijava outro mestre? Na face. Onde que um escravo beijava o mestre? Na mão.
onde que o escravo beijava o Senhor, se ele tivesse muito grato a ele, de repente o Senhor deu liberdade para ele, onde que o escravo ia beijar o Senhor? Nos pés. Igual para igual, rosto. Um pouco abaixo, discípulo com mestre, mão. Escravo com o Senhor, pés. Simão, você não me deu beijo na face, mas essa aqui, ela está beijando. Olha o que o texto diz: ela não parou de beijar os meus pés até agora. Na hora que Jesus está falando isso, Jesus não está olhando para ele, Jesus está olhando para ela. A Bíblia diz no versículo anterior que Jesus começou a falar com ele e virou para trás, está olhando para ela. Tem mais uma coisa, Simão. Você não me deu um óleo simples, um óleo comum, para pôr na minha cabeça. Essa mulher pegou um óleo caríssimo, está derramando, não é na minha cabeça, ela está derramando nos meus, ela derramou nos meus pés. Portanto, Simão, deixa eu dizer uma coisinha só para você se ligar na parada. Seguinte, quem os muitos pecados delas já foram perdoados. Sabe por quê, Simão? Porque tem um segredo, tem uma coisa que você precisa entender. Quem acha que foi perdoado pouco, pouco ama. Agora quem foi perdoado muito, ama muito. Jesus vira para essa mulher e fala assim: filha, os teus pecados estão perdoados. A pergunta é: será que Jesus perdoou essa mulher porque ela fez tudo isso? Diga não. Eu vou perguntar de novo, você já sabe a resposta. Será que Jesus perdoou essa mulher porque ela fez tudo isso? Não. É o contrário. Essa mulher fez tudo isso porque Jesus perdoou ela primeiro. Pastor, onde é que está dito isso no texto? Está dito no verbo. O verbo usado no grego aqui é esse. Jesus disse para ela assim: filha, os pecados dela já foram perdoados. Está no passado. Sabe o que o texto está dizendo? Lucas não diz qual foi o momento que essa mulher se encontrou com Jesus. Mas em algum momento antes desse encontro, antes desse jantar, essa mulher teve um encontro com Jesus. Ou Jesus teve um encontro com ela. E essa mulher ficou tão comovida, mas tão comovida, que ela foi atrás de Jesus, para agradecer Jesus. E quando ela chegou no lugar que ela viu um monte de crente falso, achando que estava honrando Jesus, mas não estava, ela fez a diferença para dizer: Jesus, tu és o amado da minha alma, e eu vou te honrar. Aleluia. Ela gritou com as suas atitudes para todo mundo ouvir. O que Jesus está dizendo é que essa mulher foi perdoada antes, e é por isso que ela é grata. E eu quero terminar dizendo o seguinte para você: será que você se esqueceu do que Deus fez por você? Será que nós já nos esquecemos do que Cristo fez na cruz do Calvário? Será que nós já nos esquecemos qual foi o chamado que Deus nos deu? Será que você se esqueceu o que foi que Deus entregou nas suas mãos? Será que você se esqueceu quem você era e quem você é hoje? Será que você se esqueceu o que Jesus, o propósito e o projeto de Jesus para a sua vida? Será que você já deixou para trás, deixou de se lembrar do projeto de Jesus com o seu ministério, como Deus usa você, como Deus escolheu você, como você é eleito, eleita, como você é escolhido e escolhida? Porque se você tivesse esquecido disso, hoje é noite para você se lembrar. Hoje é noite que o Senhor Jesus convida você para o deserto, para caminhar com você, para falar com carinho de novo ao seu ouvido e dizer: eu quero reconciliação, eu quero caminhar com você de novo, eu quero que você me clame de novo, eu quero ter intimidade com você novamente, eu quero ver você sendo grata e grato por tudo que eu fiz por você, eu quero ver você aos meus pés, eu quero ver você chorando de novo, eu quero ver você me beijando, eu quero ver você derramando aos meus pés tudo que você tem de mais importante. Fique de pé em nome de Jesus. Eu não vou convidar você aqui à frente, mas eu quero orar por você onde você está.
Se tem alguém em nosso meio, ou crente, ou não crente, ou afastado, ou não afastado, mas alguém que reconhece que precisa tirar um pouco do fariseu que está aí dentro, desse tipo de atitude que Jesus chega na nossa casa e não faz diferença nenhuma na nossa vida. Será que Jesus está apagado no teu caminhar? Será que o teu culto ninguém percebe que você está adorando a Deus? Se arrancasse o nome Assembleia de Deus aí, colocasse qualquer outro nome de qualquer outra igreja, ou colocasse maçonaria e entrasse aqui dentro, será que alguém ia perceber que nós estamos adorando a Jesus aqui dentro? Ou será que nossa casa está sendo casa de fariseu? Será que vai ser preciso Jesus trazer uma pecadora aqui, ou despertar dentro de você o pecador que existia, não para você pecar, mas para você reconhecer que foi perdoado e agradecer a Ele, para você se lembrar que você é pecador e foi agraciado por Jesus? Se tem alguém que quer deixar um pouco do fariseu que está aí dentro, amar mais a Jesus, ser mais grato a Jesus, andar mais com Jesus, eu quero que todos fechem os olhos, e você que quer tudo isso, coloca a mão no seu coração e vamos orar nessa noite. Eu quero que você peça ao Senhor que te perdoe pelos momentos, pelos dias que você foi fariseu e não pecadora, pelos dias, pelos momentos que você deixou de honrar Jesus quando Ele precisava, quando Ele podia ser honrado na sua vida. Os momentos que você deixou de testemunhar diante dos seus amigos, colegas, quando Ele podia ser testemunhado. Então feche seus olhos junto comigo e ore. Pai, muito obrigado. Afasta de dentro de nós, ó Pai, o espírito de fariseu. Tira da nossa igreja, da nossa comunidade, o espírito farisaico, como o do homem dessa história, onde o Senhor é convidado, mas não é honrado, onde o Senhor é convidado, mas não é adorado, onde o Senhor é convidado, mas não é glorificado. Pai, tira da nossa vida. Nós que um dia fizemos um convite para o Senhor morar em nossa casa, mas que muitas vezes nos esquecemos que temos que te honrar, que temos que chorar, que temos que te abraçar, que temos que estar aos teus pés, que temos que derramar o de mais precioso que temos nos teus pés, que é melhor estar aos teus pés do que estar à mesa com o fariseu, que é melhor estar chorando aos teus pés do que estar sorrindo longe de ti, que é melhor estar agarrado contigo do que estar solto com Satanás. Pai, muito obrigado por essa palavra, mas nessa noite onde tiver um crente que está verdadeiramente, contrito no seu coração, querendo andar mais contigo, querendo te amar mais, querendo estar mais apaixonado, querendo decidir amar a ti, papai, que o Senhor possa colocar nessa pessoa um pouco mais da tua graça, do óleo, da tua unção e da decisão. Ajuda ele e ela nessa decisão, porque é necessário decidir amar diariamente. Pai, eu decido amar, eu decido te amar, eu decido amar a minha igreja, eu decido amar a minha família, eu decido amar a minha esposa, eu decido amar o meu filho, eu decido amar o evangelho, eu decido amar a tua graça, eu decido amar, ó Pai, aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. E porque eu posso decidir porque o Senhor decidiu me amar primeiro. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Senhor, que haja mais crentes apaixonados por ti, que haja crentes nesse ano de 2018 decididos a andar contigo, que haja crente que está distanciado, que pecou, que se afastou, que fez algo que o Senhor sabe, mas que nesse momento
Ele está pedindo perdão, ela está pedindo perdão. Pai, recebe, Pai, derrama graça, Pai, perdoa, Pai, derrama refrigério do céu, que ela possa sair e ele possa sair daqui coberto, lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Onde tiver um internauta que está nos assistindo, ó Pai, que está fazendo essa oração, toca nele agora. Ele vai sentir algo especial, ele vai sentir um pouco desse bálsamo que está sendo derramado por ti na vida dessa igreja e na sua vida também. Pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Assente-se, por favor, e eu quero rapidamente